Sim, bem tranquilo. Ótimo. Perfeito. Então, seguindo, né? Análises acerca dos achados da pesquisa. Então, lá adiante, né, os achados da pesquisa se dão por meio de um processo reflexivo teórico e interpretativo a partir do contexto da produção do texto, segundo políticas, né, em contextos emergentes. E aí são todos esses autores que balizam as discussões, autores e autoras. A partir, então, né, das transcrições, das entrevistas, da leitura de todos os questionários, a gente organizou, então, todos os achados nas dimensões categoriais, tá? Que foram essas três. Então, lembrando, né, que agora, nesse momento, a gente está olhando o contexto da produção de texto, tendo em vista o ciclo de políticas. E aí, as três categorias são processo de produção da política curricular, desafios na produção da política curricular e possibilidades a partir do DOM. Né? Lembrando que DOM é o Documento Orientador Municipal, que é a política curricular que o município produziu, todos em contextos emergentes. Eu procurei trazer esse movimento, né, porque uma categoria, ela se relaciona com a outra, né? Não são categorias separadas, uma coisa está interrelacionada à outra. A categoria processo de produção da política curricular, né, em contextos emergentes, constituída pelas vivências pessoais, profissionais e formativas dos colaboradores da pesquisa durante a realização do programa de assessoria BNCC da Impar Educação, como também pelas necessidades e motivações que os levaram a buscar se integrar aos passos e etapas que fizeram parte desse programa. Então, claro que aqui eu não tive tempo de dizer, né? Mas esse programa de assessoria BNCC da Impar Educação, no qual eu participei, nós íamos até os municípios justamente, então, prestar essa assessoria, ajudando eles no processo da produção da política curricular deles, tá? Então, compreende-se que o processo da produção da política curricular está diretamente relacionada à individualidade dos sujeitos ao longo de suas trajetórias no decorrer do processo de produção do dom, entrelaçado as interações entre pares de colegas constituídas ao longo do percurso da produção da política curricular. Essa dimensão categorial contribui para desvelar os movimentos que constituíram todo o processo de elaboração do DOM, da Encruzilhada do Sul, evidenciando, consequentemente, o modo como aconteceu detalhadamente toda a produção dessa política curricular. Tá? Eu trago aqui algumas falas, algumas narrativas, né? Essa narrativa que é do secretário de Educação, lembrando que os nomes não são os nomes verdadeiros, né? A gente procurou, enfim, respeitar a privacidade das pessoas, né? E aí ele coloca, naquela época, eu lembro, eu era convocado pela Undime. A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, né? Que tem em cada estado, tem o seu. Então eu era convocado pela Undime para participar das reuniões. Eu viajava até Santa Cruz do Sul, onde nós, os secretários de Educação, nos encontrávamos para debater o assunto da implementação da BNCC. Lá nos falavam que o MEC, Ministério da Educação, e que também a Coordenadoria Estadual de Educação estava exigindo que todos os municípios deveriam ter o seu currículo escolar próprio, que tinha que elaborar junto com os diretores das escolas, com os coordenadores pedagógicos e junto com os professores. Eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia como fazer. Os outros secretários que estavam lá também não sabiam. Eu não sabia por onde começar. Eles nos falavam que era dever do secretário de Educação implementar a BNCC, mas não nos diziam como fazer. Lembro que eu voltava dessas reuniões preocupado e totalmente sem norte. Essa pessoa, a Liliane, né, ela é coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação e ela dizia: o secretário de Educação chegava das reuniões e falava para nós temos que implementar a BNCC, nosso prazo está se encerrando. Era necessário criar o currículo escolar do nosso município. Daí eu e as gurias, se referindo às demais coordenadoras pedagógicas da Secretaria de Educação, pesquisamos para ver se achávamos alguma orientação e também algum material para nos ajudar. Era difícil achar alguma coisa, não tínhamos ideia de como os professores e os gestores iriam produzir esse currículo, não tinha material sobre isso. A gestora escolar Camila, diretora de uma escola, eu falava para os professores que implementar a BNCC era, em primeiro lugar, nós todos construirmos o nosso currículo municipal, que teria que ser um currículo único,
usado para todas as escolas. Eu falava para eles que não eram os diretores das escolas sozinhos que iriam construir esse currículo e que também não era a Secretaria da Educação sozinha que construiria. Eu tinha certeza que precisava ser um documento único, elaborado por todos juntos. Eu procurei encorajar muitos professores da minha escola para isso. Eu queria que eles fossem protagonistas do processo todos. Eu queria ajudar eles, mas não sabia como fazer. A professora Rita da escola diz, né? Eu lembro dos encontros, quando estávamos preenchendo os cadernos. Lembro das trocas de ideias com os meus colegas de grupo de trabalho. Lembro que no início achávamos que não daríamos conta de elaborar o nosso currículo aqui da cidade. Mas aí fomos seguindo o roteiro da Prof. Tati. Olhávamos no caderno o que era solicitado. Consultávamos na BNCC e achávamos os elementos para preencher o caderno. A Prof. Tati também foi nos instigando a inserir nos cadernos aqueles elementos curriculares que não estavam na BNCC, mas que eram próprios da nossa realidade, aqui da nossa cidade, e que faziam parte das vidas dos nossos alunos. Foi um processo de meses, mas no final, quando vimos o documento pronto, em sua versão final, o meu pensamento foi: eu ajudei a construir a política curricular do meu município. Nossa, foi um grande orgulho. E hoje temos um documento nosso, construído por nós, professores, e que irá favorecer o aprendizado dos nossos alunos. O professor Paulo também diz, né? Sim, sem dúvida, os cadernos ajudaram muito o meu GT. Eles estavam sinalizados como um roteiro, os tópicos que nós professores precisávamos contemplar para elaborar o currículo escolar alinhado à BNCC. Nós estudamos a base, também as apostilas e fomos preenchendo os cadernos. Nós mesmos fizemos todo o processo, não veio nada pronto, nós tivemos que trabalhar e trabalhamos muito. Me senti importante e valorizado como professor. Nosso grupo de trabalho pôde inserir lá no documento outros tópicos, além do que tinha na BNCC. Nós conseguimos ressignificar muitas coisas que estavam na base e trazer para a nossa realidade, para a realidade dos nossos alunos. No final, chegamos com o texto pronto. Hoje, é bonito de ver a política curricular do nosso município, porque ele não veio de cima para baixo. Ele nasceu da escrita coletiva dos professores da nossa rede de ensino. Tá? Então, segundo Ball, McGinn e Brown, eles rechaçam a noção de que as políticas sejam implementadas e assumem um conceito de atuação, né? Ou seja, as políticas são transformadas em ação, né? A partir de um conjunto de dimensões contextuais. Os autores buscam superar a definição corrente do termo implementação das políticas como algo a ser realizado pelos sujeitos, né, de forma passiva e acrítica. Para tanto, eles reforçam a teoria da atuação, por meio do qual se inclui as pessoas na política como sujeitos atuantes, críticos e participativos, né, que foi o movimento que a gente viu ali. As políticas, portanto, não são apenas implementadas aleatoriamente ou acriticamente, né, já que no contexto da produção de texto precisam estar imersas a processos de interpretação, de tradução, de reinterpretação, muitas vezes, e recriação pela ação ativa dos seus atores. Logo, pode-se reforçar que as políticas são textos e coisas, né? Legislação e estratégias nacionais, mas também são processos discursivos que são complexamente configurados, contextualmente mediados e institucionalmente prestados, né? Como sinalizam os autores. Bom, aí a gente tem, o depoimento da presidente do Conselho Municipal de Educação, que por fim ela diz, o Conselho Municipal de Educação acompanhou todo o processo de estudos e construção, emitiu normativas de orientação conforme as orientações nacionais. Primeiramente, o Conselho criou a resolução com orientações sobre a obrigatoriedade da construção do currículo. A partir daí, a Secretaria de Educação organizou um cronograma para iniciar os estudos. Depois dos estudos de todo o trabalho, o currículo foi disponibilizado no grupo do Conselho em arquivo, para o conhecimento de todos, com prazo para sugestões. Passado o prazo, o documento foi colocado em votação em Assembleia Ordinária do Conselho, sendo aprovado, pois tiveram oportunidades de se manifestarem com sugestões que foram passadas pela Secretaria de Educação para serem revistas e ou acrescentadas. Vejo a consciência de que todos tiveram que ter sobre a importância de ter um currículo único para toda a rede municipal.
como temos muitas transferências dentro do município, deu a garantir que este aluno teria a garantia do currículo em qualquer escola que frequentasse. Assim, salienta-se que o processo de produção da política curricular do município de Encruzilhada do Sul esteve diretamente relacionado à formação e à atuação dos gestores e docentes, entrelaçados às interações entre pares constituídas ao longo do percurso da produção do documento orientador municipal. Sendo assim, identifica-se a partir dessa categoria de análise que os aspectos epistemológicos de gestão educacional e escolar foram balizados pelo material da assessoria da Impare por meio da atuação protagonista e democrática dos docentes e dos gestores, pautando-se no trabalho comprometido deles diante do processo da produção da política curricular. Aqui eu já trago também elementos que estão lá nas conclusões, né, para a gente já poder ir ganhando tempo. Virou a aguinha, faz parte. Depois a gente junta. A segunda categoria, então, são os desafios na produção da política curricular, né? Os desafios que esse grupo encontrou enquanto estava produzindo a política. Então, configura-se essa categoria pelos aspectos inquietantes e desafiantes. Doris tem um pano aqui, ó. Um paninho de limpeza. Sujinho a gente bota aqui. Isso, deixa eu chorar. Concepções prévias desses sujeitos acerca das políticas curriculares, tal qual o entendimento sobre como se estrutura uma política curricular. Esse era um ponto importante, eles não sabiam como que se estruturava esse documento, né? Assim, entende-se que os desafios que surgiram durante o processo se relacionam diretamente às reflexões que os colaboradores da pesquisa realizaram, refletindo no modo de atuação protagonista e também compartilhado entre pares de colegas na produção da política curricular municipal. Ao se mapear os desafios, buscou-se trazer à tona as formas complexas pelas quais os educadores de Encruzilhada do Sul lidaram com as numerosas questões suscitadas pela BNCC, bem como as preocupações que surgiram no próprio contexto, né, do Sistema Municipal de Ensino na produção da política curricular. Isso porque, segundo Ball, existem diversas e complexas maneiras nas quais as políticas ganham sentidos pelos professores, né? Então, ele vai dizer, o autor, né, as políticas não lhes dizem normalmente como fazer. Elas criam circunstâncias nas quais a gama de opções disponíveis para decidir o modo como fazer são estreitadas ou alteradas, né? E colocar as políticas em práticas é um processo criativo, sofisticado e complexo. Aí a gente tem o depoimento a narrativa da professora Soraya, né? Nós sabíamos que a BNCC tinha que servir como base para nós mesmos, os professores das escolas, construíssemos o nosso currículo escolar próprio do município, mas no início nós não sabíamos como fazer, não sabíamos como pegar a BNCC e transformar ela no nosso currículo. Bem no início, quando a base chegou, o maior desafio para nós era saber esse como. A nossa maior inquietação era ler a BNCC e perceber que ela não nos ensinava a transformar ela no currículo. O professor André, bem no início, eu recordo, a Secretaria de Educação até nos dava tempo, suspendia as aulas com os alunos para que nós, professores, pudéssemos nos reunir e elaborar o currículo escolar do nosso sistema de ensino do nosso município. Mas nós ficávamos lá no auditório da escola, olhando a BNCC, nos olhando e não sabíamos como fazer, por onde começar e nem sabíamos como estruturar o documento e quais elementos curriculares inserir nele. Era um grande desafio que não nos possibilitava seguir adiante. A professora Kathleen. Pensar em desafios. O grande desafio inicial era tentar responder à pergunta: como se elabora um currículo escolar? Eu tenho 25 anos de magistério, nunca na minha vida tinham me convidado para elaborar o currículo do nosso município. Nós sempre seguíamos aquilo que já vinha pronto dos governos. Normalmente seguimos o currículo que estava nos livros didáticos. Eles têm aquele selinho na capa, de acordo com os PCNs. Daí, como criar um currículo se eu nem formação para isso tinha? O secretário de Educação, né? Nós ouvimos as dificuldades manifestadas inicialmente pelo nosso quadro de professores. Daí, quando a Prof. Tati veio fazer as assessorias, ela nos orientou sobre a estrutura que poderia ter o nosso currículo escolar. Foi então que ela nos apresentou os cadernos da assessoria, que seriam preenchidos pelos professores e que a partir deles teríamos o nosso currículo.
Eu lembro que foi um alívio para os professores, pois eles nos falavam que agora sabiam por onde começar. Foi como se ela tivesse aberto uma cortina diante dos nossos olhos, nos mostrando como o texto da BNCC seria colocado em ação para que pudéssemos ter o nosso currículo elaborado aqui no município. E a prof. Amanda diz, né, eu sempre achei que os currículos a serem adotados pelas escolas vinham do Ministério da Educação. Eu nunca tinha pensado que eles poderiam ser elaborados por nós, professores. Daí, com a assessoria da Empar, eu comecei a compreender sobre a importância do currículo ser realmente elaborado pelos municípios. Eu lembro da primeira palestra da prof. Tati aqui na nossa cidade. Ela falou sobre as políticas públicas, nos explicou sobre as políticas educacionais e sobre as políticas curriculares, explicou tudo. Eu entendi que elas têm influência até internacionais. Foi aí que eu comecei a entender o que é uma política curricular. Eu mudei muito depois de todo esse conhecimento. A partir daí me senti importante nesse processo de elaboração do DOM. Busquei retirar, junto com os meus colegas, os elementos importantes dela e trazer dentro do DOM aquilo que era relevante para os alunos da nossa cidade. Então, o Nova vai dizer, né, os professores confrontam-se com a necessidade de reconstruir a identidade profissional a partir de uma interrogação sobre os saberes que não são portadores e sobre a definição autônoma de normas e de valores. A formação contínua pode desempenhar um papel decisivo nesse processo de produção de uma nova profissionalidade docente, né? Quando eles se colocam diante do desafio de produzir uma própria política curricular, né? E não pensar só em práticas pedagógicas. Bom, então essa dimensão, né, digamos assim, nas conclusões, permitiu a identificação pontual dos desafios relacionados à criatividade e à atuação, considerando os enquadramentos das concepções prévias dos colaboradores da pesquisa e as narrativas que produziram interpretações possíveis acerca do modo de estruturação da política curricular, entrecruzada às orientações da BNCC. Né? Então, assim, entende-se que os desafios que surgiram durante todo o processo se relacionam diretamente às reflexões que os colaboradores da pesquisa realizaram, refletindo no modo de atuação protagonista e também compartilhado entre pares de colegas na produção da política curricular. Então, a gente identificou, né, a partir dessa categoria de análise, que os principais desafios foram a compreensão dos gestores e dos docentes acerca do modo como se configura uma política curricular e de como se produz uma política curricular municipal, a organização dos grupos de trabalho durante o processo de escrita da política curricular, a compreensão de quais elementos curriculares deveriam estar presentes na política curricular, contar com assessoria qualificada para a articulação e mediação dos participantes junto ao processo de produção do texto da política curricular. Né? Eu trouxe os principais. Assim. E aí a terceira categoria são as possibilidades a partir do DOM. Tá? Então aí a gente já analisa o próprio documento pronto, né? O documento orientador municipal, as possibilidades a partir dele. Então, constituída pelas possíveis estratégias que foram definidas e adotadas na prática, né, pelos colaboradores de pesquisa no momento da produção do DOM, pelas possibilidades encontradas no decorrer de cada um dos passos e das etapas que permearam o programa, assim como na escrita do texto final do DOM. Né? Entende-se que essa dimensão interrelaciona as vivências e reflexões diante da atuação no processo de produção da política curricular municipal, refletindo no modo de ser e estar dos educadores no contexto profissional, perpassando assim as concepções acerca do ser professor em contexto de produção de uma política curricular, né? Tal qual o desenvolvimento profissional e as interações estabelecidas na dinâmica do trabalho pedagógico. Não sei como é que está meu tempo. Tati, passa só agora para as considerações dessa categoria, certo, para as conclusões. Aqui. Então, essa dimensão categorial possibilitou a compreensão acerca da necessidade de novas práticas pedagógicas a partir da implementação do DOM nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Encruzilhada, definidas pelos gestores escolares e docentes. E aí se pontua como contextos emergentes decorrentes da interlocução com os colaboradores da pesquisa e o entrecruzamento dos dados construídos no conjunto das categorias de análise. A forma de pensar de maneira personificada o currículo escolar a partir da interlocução com a BNCC, né, a política curricular, a qualificação da compreensão
compreensão dos gestores e docentes acerca do que é política curricular, de como se produz o texto de uma política curricular de maneira compartilhada, bem como as suas implicações no contexto de atuação e o impacto causado na forma dos gestores e docentes produzirem a política curricular municipal, uma vez que os princípios de gestão democrática são importantes e necessários num processo de construção coletiva, como a autonomia, a participação, a descentralização, as decisões e a produção compartilhada. Tá? A quebra de paradigma tradicional e centralizador do poder nas decisões e produções das políticas públicas, os desafios na produção, no processo de produção da política curricular municipal, como principalmente a compreensão dos gestores e dos docentes acerca do modo como se configura, né, uma política curricular, de como se produz uma política curricular, e a formação continuada dos gestores e dos docentes, né, como metodologia de construção do dom e também dos PPPs das escolas municipais. Tá? E aí, para fechar, eu vou trazer brevemente. Conclui-se que a discussão acerca dos movimentos, dos desafios e das possibilidades sobre o processo de produção da política curricular de Encruzilhada do Sul na perspectiva da BNCC em contextos emergentes perpassa por fatores sociais, culturais, históricos, políticos, educacionais e estruturais, tensionando para a compreensão das formas que os gestores escolares e docentes do município de Encruzilhada do Sul encontraram de produzir sentidos e culturas organizacionais na relação local-global existente nas políticas públicas. Tal perspectiva possibilitou o surgimento de um cenário educacional voltado para o fortalecimento de ações qualificadas e democráticas, com vistas ao entendimento da educação básica como um lugar de se produzir políticas. Então, defende-se a tese, né, de que a produção da política curricular municipal necessita ser articulada a partir de movimentos democrático-participativos, observando desafios e demandas cotidianas, bem como possibilidades de qualificação da formação e atuação dos gestores escolares e docentes envolvidos, considerando que contextos emergentes se configuram como novas formas de compreensão acerca do processo de produção da política curricular municipal e que interferem em novas maneiras de atuação e dinamização do currículo, seja na construção, na interpretação, ressignificação, quanto na execução em contexto macro, gestão educacional, e micro, gestão escolar. E aí as referências. E eu agradeço a atenção.